Hoje eu quero compartilhar com você como eu saí do Lava Rápido e passei em 5 concursos públicos federais, incluindo um cargo de elite. Já te adianto, não é para ser uma história motivacional, nada disso. Muito pelo contrário, eu quero trazer lições práticas que sejam úteis na sua caminhada, para que você possa aplicar na medida em que você for assistir essa aula. Para quem não me conhece, meu nome é Jefferson Rafael, eu já passei em 5 concursos públicos federais, costumo dizer que concurso revolucionou minha vida, eu estou aqui para que concurso revolucione a sua vida também, tá joia? E a primeira dificuldade, eu diria, que eu tive nessa minha caminhada, foi vencer, vamos dizer assim, a síndrome de vira-lata. O que quer dizer? Poxa, será que eu posso chegar lá? Para quem não sabe, eu vim de uma família, não é uma família rica, nem uma família muito pobre, né? Uma família humilde. E eu fui o primeiro da família, acredito que muita gente tem essa geração, né? Que foi o primeiro da família que foi para a faculdade, até um curso superior, né? Na minha família existiam basicamente 2 profissões. Ou você era cabeleireira, né? Minha avó era cabeleireira e minha mãe é cabeleireira, né? E agora ela é servidora pública também. Ou você era eletricista, né? O meu avô era eletricista, os meus tios são eletricistas. Eu trabalhei na oficina durante muito tempo, né? Até os 15 anos eu trabalhava na oficina, meu irmão era eletricista. Então, basicamente, era assim até a gente ter acesso, né, e começar a fazer, a estudar mais e ir para a faculdade, enfim. Então, o primeiro desafio que eu tive ao longo da vida, a primeira decisão que eu tive que tomar beleza, sempre trabalhei, então primeiro trabalhei com meu tio ali na adolescência, até mais ou menos os 15 anos, eu falei assim, não, agora eu vou trabalhar em outro lugar. Aí eu tentei trabalhar na caixa de supermercado, não deu certo. Aí um amigo me arrumou um trabalho no Lava Rápido, né? Inclusive é o título dessa live. Fui trabalhar no Lava Rápido, lá eu trabalhava secando carros, né? Trabalhava secando carros. E aí eu trabalhei lá mais ou menos por uns 3 meses. E aí foi muito bacana, porque já consegui receber um dinheirinho melhor, né? Já era uma situação melhor, então eu trabalhava durante o dia e estudava à noite. E aí foi bacana. Só que aí, conversando com os amigos, consegui um trabalho de office boy. Office boy já era mais legal, né? Office boy eu ficava dentro do escritório, né? Não ficava mais debaixo do sol, secando o carro. Secar o carro, minha mão ficava toda esburacada, né? Para poder secar os carros e tal, enfim, era muito mais cansativo, né? Trabalhar de segunda a sábado, lá eu trabalhava de segunda a sexta, no escritório de contabilidade. Tinha que andar debaixo do sol para levar a cobrança? Tinha, mas, era muito mais tranquilo, né? Tinha que ficar dentro de fila de banco, mas era debaixo do ar-condicionado, então era uma situação muito mais confortável, vamos dizer assim. E com isso, lá fui eu, né? Fui trabalhar como office boy. E aí nessa época, quando eu trabalhava de office boy, um amigo me arrumou um emprego de office boy, e aí tinha um escritório de contabilidade, vários amigos trabalhavam no escritório de contabilidade que era maior. Eu trabalhava no escritório menor, e esses amigos trabalhavam no escritório maior. A galera aí de Mariporã, que foi a cidade que eu nasci, que eu cresci, que estiver assistindo o vídeo, vai se lembrar dessa história, né? Dos amigos dessa época, dos amigos que são amigos até hoje. Então, só estou abrindo aqui para ver se tem algum comentário certinho, que aí fica melhor para a gente ver. Então, aí o que acontece? Fui lá para... Trabalhava no escritório de contabilidade e aí tive uma oportunidade. Ou eu ia para trabalhar no escritório maior, ou eu permanecia... ou eu ia estudar, né? Surgiu a oportunidade de fazer o cursinho. Nessa época eu estava no 2º ano do ensino médio. E aí eu fiquei entre essas 2 coisas. Eu já estava um pouco assim, desmotivado, vamos dizer assim, porque eu tinha tentado, quando eu terminei o ensino fundamental, escola técnica, né? Em São Paulo tem a ETESP, né? Hoje em dia existe os institutos federais também, essas escolas técnicas que você pode fazer o técnico. E eu tentei fazer esse técnico, né? Só que eu fui reprovado todas as vezes. Quando eu entrei no ensino médio, até o final, todas as vezes eu fui reprovado. Então não fazia mais sentido eu fazer aquilo. Fazia mais sentido eu fazer o vestibular, eu já estava no 2º ano. E aí ou eu fazia cursinho, ou eu trabalhava. Né? E aí vem a primeira lição que eu quero que você aprenda, que é importante, né? Que é a gente priorizar o estudo no tempo livre. Basicamente foi a decisão que eu tomei, né? Já resumindo a história aqui. Eu lembro dessa tarde até hoje, eu sentado no fim de tarde, minha mãe chegou do trabalho e a gente conversando e falando, minha mãe falou, dá pra gente fazer, eu vou pagar um pouco, seu pai vai pagar um pouco, meus pais eram separados, né? E aí a gente vai dar um jeito de pagar o seu cursinho, né? E era o cursinho da Poli, né? Um cursinho mais acessível, um cursinho popular, feito pelos alunos da USP. Era lá na Lapa, eu morava em Mariporã, então aí começou, eu falei assim, não, sabe de uma, vou priorizar o estudo. E aí é uma lição importante, né? Independente do momento de vida que você tenha hoje, independente das responsabilidades que você tenha,
o estudo tem que ser uma prioridade, principalmente quando a gente almeja passar em um concurso público. Tá? Então, vão existir várias situações, e uma coisa que você tem que se livrar, assim, logo, é daquela situação na qual fala assim, mas para ele é fácil, né? Porque ele tinha o dia inteiro, igual no meu caso, que eu falei aqui agora, né? Nessa época, eu pude, né? Eu era adolescente, né? Eu morava na casa dos meus pais, ainda estava no ensino médio, eu pude, nesse período, esse foi um período da vida que eu fiquei estudando, né? Que eu estudava, eu fazia o cursinho de manhã e estudava à noite, né? Eu ficava o dia inteiro, né? Ou no cursinho ou na escola. Mas independente disso, né? Hoje, né? Para quem não sabe, hoje eu sou mentor, né? Mentor de estudos para concurso, então eu tenho todas as realidades, assim, né? Um leque de possibilidades. Eu tenho desde o mentorado que só estuda, né? Ou, entre aspas, né? Porque trabalha estudando, ou a pessoa que tem que conciliar filhos, casa, trabalho, estudo, do outro lado, no extremo oposto, vamos dizer assim. Independente das realidades, você tem que priorizar o estudo no tempo livre que você tem à sua disposição. Então é claro que de um lado você vai conseguir estudar por mais tempo e do outro lado menos tempo. Mas nos dois casos, o objetivo é você aproveitar o máximo que você puder do seu tempo livre. E aqui eu já estou querendo dizer o seguinte, às vezes você vai ter que, poxa, né, uma hora que era para você descansar, você vai ter que estudar, mas também não é para ficar sem, né, você vai conseguir, dá para fazer isso, né, dá para aproveitar o tempo livre de alguma forma, né, para você conseguir estudar, mesmo que você tenha uma rotina extremamente cansativa. E se você tiver essa dificuldade, tem um vídeo aqui, né, que eu dou mais detalhes disso, que é a rotina de estudos que se encaixa na sua vida. Nesse vídeo eu te ajudo a fazer um diagnóstico, planejamento, e executar esse planejamento, independente da sua rotina, tá? Independente da sua rotina. Você pode ter a rotina mais puxada do mundo. Sei lá, eu tenho 1 minuto, tá sendo bem exagerado, né? 1 minuto, 10 minutos por dia para estudar. Enfim, mas ali eu te explico como você começar e depois você ir progredir nos seus estudos. Mas o fato é, você tem que priorizar o tempo livre, o estudo no tempo livre. De certo modo, né, a gente é o que a gente faz no tempo livre, né? Então, por exemplo, o que você faz no seu tempo livre? Se você só descansa, você vai ser uma pessoa descansada. Se você estuda para concurso, você pode ser um futuro aprovado, entende? Então, você é o que você faz no seu tempo livre. Se você, na maior parte do seu tempo livre, você está estudando, você aumenta sua chance de aprovação. Se na maior parte do seu tempo livre você está se distraindo, você vai ser uma pessoa distraída. Então, o que você faz no seu tempo livre vai determinar o seu futuro de certo modo. Tá? Você trabalha ali para pagar a conta do mês e no seu tempo livre você vai construindo um futuro melhor. Foi isso que eu entendi dali, né, de largada. Então priorizar o estudo no seu tempo livre é importante. E entender uma outra coisa, né? Se tem uma coisa que está com a gente, que é do brasileiro de certo modo, né? Essa ideia de que, poxa, se ninguém pode, talvez eu não possa. Eu tinha um pouco disso nessa época com a questão de universidade pública, porque né, a família não tinha condições de pagar a universidade particular, só podia pagar o cursinho. Então já estava muito claro que eu tinha que passar na universidade pública. Só que, bicho, naquela época não tinha cota, não tinha nada, assim, eu concorria com todo mundo, era só um vestibular. E eu tinha até aquela ideia, assim, eu tinha na minha cabeça, de repente eu vou fazer licenciatura, que é mais fácil, depois eu faço realmente o curso que eu quero. Quem é mais da minha idade aí vai ter isso em mente, né, vai saber disso que eu tô falando, né? Às vezes acontece isso, né? Então, assim, às vezes a gente carrega um pouco disso, né? Dessa questão, dessa síndrome, vamos dizer assim, certo, de inferioridade. Não sei porquê, mas a gente tem um pouco disso. E uma outra coisa é o tal do jeitinho. É fazer a coisa nas coxas, é fazer a coisa de uma maneira medíocre. E a gente tem que exterminar esse comportamento dentro da gente, né? Por sorte, de certo modo, eu nunca tive muita certeza do que eu ia fazer não, sabe? Da profissão. Tanto da profissão, eu já pensei em fazer várias coisas. Eu pensei em ser músico, administrador, contador, pelo fato de eu ter trabalhado na contabilidade. Na época eu era envolvido com música também, pensei em fazer música, pensei em fazer administração. Mas graças a Deus, minha mãe me deu um norte ali, eu fui para a área de TI. Mas uma coisa eu tinha comigo, independente do que eu fosse fazer, eu ia fazer bem feito. Então você tem que ter esse compromisso de estudar no tempo livre e fazer da melhor maneira que você puder. Às vezes você não vai conseguir, super normal, não tem problema. Mas a intenção, se organizar, se planejar para que seja bem feito, isso todo mundo pode fazer, poxa, né? Pode tentar fazer. Então essas duas coisas são 2 pontos que você já tem que começar. E entender independente do seu momento de vida. Priorizar o estudo no tempo livre e estudar da melhor maneira que você puder, tá joia? Segundo, então beleza, fui lá, né? Aqui a gente já falando aí fechando esses 2 pontos, não estudo no tempo livre e de forma excelente. Beleza, fui lá, fiz vestibular, primeiro vestibular, como regra, fui reprovado, né? Fui reprovado na USP, na Unicamp,
Foi USP, Unicamp, eu fiz Cefet também, FATEC, né? Quem é de São Paulo vai conhecer essas faculdades, são as faculdades estaduais, outra faculdade tecnológica. Fui reprovado em todas. Aí eu fiz o vestibular no final do ano, aí no meio do ano, a minha família, eu nasci em Mariporã e a minha família foi para Montes Claros. Tem alguém que comentou aqui, né? Que no vídeo anterior eu falei que era de Moc e tal. Então, a minha família, na verdade, a minha família é toda mineira, na verdade, do norte de Minas, lá de Mato Verde. E aí, o que aconteceu? Eu peguei e a família morava em São Paulo, mas tinha o interesse de voltar para Minas Gerais. Então, eu falei assim, vou tentar o vestibular em Montes Claros. Em Montes Claros tem a Unimontes, são duas universidades estaduais em Minas, a UENG e a Unimontes. Então eu falei, tem a Unimontes lá. E lá era uma das poucas universidades que tinha um curso de Sistemas de Informação. Eu falei, vou tentar lá. E ainda já tinha outra vantagem, porque lá caíam as matérias específicas da área de exatas, eu não tinha que estudar todas as matérias. Então, essa conjunção de coisas, mais o fato de eu estar estudando, o fato no meio do ano fui para lá, passei no vestibular, fiz o vestibular, me formei. Assim que eu me formei, eu me vi mais uma vez num ponto de inflexão na minha vida. Beleza, eu já priorizava o estudo, aí o meu objetivo agora qual que era? Eu tinha 4 opções na minha vida. Empreender, fazer uma pós-graduação, né, fazer um mestrado, era muito comum, né? Eu fiz iniciação científica ao longo da faculdade, então isso era uma possibilidade também. Trabalhar como CLT ou como freela, enfim, mas trabalhar numa iniciativa privada ou concurso público. O que aconteceu aqui? Como que eu tomei a minha decisão, que isso pode ajudar, às vezes, dependendo do momento de vida que quem está assistindo esteja. Empreender não era uma opção para mim, eu não tinha muito essa ideia de... não tinha nem noção, né? Moleque, recém-formado, não sabia nem o que fazer direito. Pós-graduação, falei, cara, eu vou estudar 2 anos para depois trabalhar. Eu já queria trabalhar logo, queria ganhar dinheiro, assim, de certo modo ter, né? Então o que eu fiz? Eu comecei trabalhando em iniciativa privada, aí eu vi que o meu teto era baixo. Naquela época a área de TI era muito regionalizada ali em Montes Claros, então o meu horizonte não era muito longo, eu até poderia ir para a capital, não é como é hoje, né? Hoje o mercado de TI é um mercado global. Então, se você fala inglês, você consegue trabalhar para qualquer... Eu tenho amigos, né, que trabalham para a Europa, para os Estados Unidos. A realidade hoje é muito diferente do que era naquela época. Eu estou falando aqui, só para vocês terem uma noção, de 2000 e... agora eu me formei... enfim, eu tenho hoje 40 anos. Então, você pensa aí... há uns 17 anos atrás, né? Então é um tempo, então era outra realidade. O fato eu tinha um teto. E teve uma situação na época que me chamou muita atenção, porque assim, eu trabalhava numa empresa de amigos, e aí eu queria um amigo, né? Nessa época eu já namorava com a Fran, a gente já namorava, mas assim, eu não tinha dinheiro para sair, no sábado, né? Às vezes eu lembro que às vezes a gente brigava por conta disso, porque não tinha dinheiro, tava quebrado, e aí eu queria aumento, né? Recém-formado e tal. E aí eu conversando com meu amigo, depois de muita negociação, eu fui lá e consegui um aumento de 200, sei lá, era 200, eu sei que era um valor assim, né? Eu não lembro o valor exatamente, mas sei lá, vamos supor que seja 220 reais, vai. Eu falei, cara, eu vou ficar nessa vida aqui para conseguir um aumento de 200 reais, foi toda essa história, eu já ganhava pouco, né? Eu ganhava 800 e pouco, passei a ganhar 1.000 e alguma coisinha. Falei assim, quer saber de uma? E nesse calhou de eu ver o edital da CGU, na época, o edital de 2008 da CGU. Depois eu vou te explicar porque desse edital da CGU, você vai entender. Falei, cara, eu ganhava meio pouco, o edital era 8 mil e cacetado. Eu falei, 8 vezes mais. Falei, não, eu vou por aqui. Eu sei que eu tenho que estudar, mas uma hora eu vou passar. Uma hora vai. Como eu falei, eu já tinha o hábito de estudar. Estudar para mim não era uma coisa assim, né? Para mim era até, de certo modo, tranquilo essa constância nos estudos. Então, optei pelo caminho de concurso público. Na verdade, eu optei pela segurança e previsibilidade de resultado. Porque concurso... você não sabe exatamente quando vai ser, mas se você estuda e evolui todo dia, eu costumo dizer para quem é dos meus mentorados revolucionários, para quem não sabe, revolucionários é a minha mentoria, né? Lá eu te ajudo a acelerar a sua aprovação, né? Deixar o seu caminho mais curto, vamos dizer, até a sua aprovação, por meio de 4 pilares. Foco, a gente está falando muito de foco aqui hoje, né? Foco, rotina, método e material. A gente ajusta esses 4 pilares para você passar mais rápido no seu concurso. Então... se você estuda todo dia e evolui todo dia, uma hora vai dar bom. Eu falei, eu vou por aqui, né? Eu tenho uma certa previsibilidade. E por outro lado, a partir do momento que eu passei, eu tenho uma segurança. E aí então, eu optei por esse caminho. E aí aqui é importante entender o seguinte, a partir do momento que você entende que concurso é seu objetivo de vida, você vai dizer não para outras coisas, né? Outras coisas vão sair mal feitas,
outras coisas. Então outras coisas vão ter que ficar de lado. O que eu percebo muito, que dificulta muito a vida de quem está nessa caminhada, é tentar conciliar vários interesses, né? A pessoa quer passar num concurso, emagrecer, ficar fluente em inglês, montar uma empresa, tudo junto, né? Tudo junto. Pô, aí não dá certo, né? Não tem como. Dá para fazer essa... Pode dar alguma... Pode, mas não necessariamente tudo ao mesmo tempo. E certamente é isso, quer fazer tudo junto. Então, é muita coisa, é muito objetivo que não tem necessariamente uma relação, então acaba gastando energia absurda. Então é importante você entender o seguinte, a partir do momento que você entendeu que concurso é seu objetivo profissional, é isso. Eu não fiz pós-graduação, até na época eu podia até ter feito uma pós-graduação voltada para concursos, mas eu não quis entregar integral, entregar a monografia, TCC, né, o trabalho de conclusão do curso, então, e para mim, título para mim não importava. Então eu acabei seguindo, focando em concursos, entendeu? Então é importante você entender que quando você escolhe concurso público, você tem que dizer não para outras coisas, e é isso, pelo tempo que for necessário, até você ir passando nos seus concursos. Você está percebendo que eu estou afunilando? Pô, escolhi uma profissão, dentro da profissão eu escolhi concurso público, e você vai ver que eu vou afunilar mais ainda daqui a pouco. Mas por quê? Assim você vai ter mais tempo, você vai ter mais foco, as coisas vão se afunilando. Agora, quando você quer abraçar o mundo e fazer várias coisas ao mesmo tempo, não vai dar. Então, por exemplo, se você está estudando para concurso, tem que fazer exercício físico? Tem. Mas, poxa, você pode fazer 30 minutos por dia. Né? Não precisa ser aquele... Né? Não é a hora ainda de, né, ter o corpo ideal, né, a barriga trincada. Não é o projeto barriga trincada agora, né, depois que você passar no concurso. Beleza, mas agora é só para você manter uma atividade física. Né? Assim, do mesmo modo, outros setores da sua vida também. Entenda, concurso passa a ser o centro e as outras coisas vão ficar ao redor disso. Principalmente se você não é pai de família, se você não tem um pinto para dar água, né? Agora, se você tem a família, é claro, né? Pô, seus filhos, sua esposa está acima dos seus estudos. Mas você vai tentar, de algum modo, né? Igual no meu caso, era um projeto, não era um projeto só meu, é um projeto meu e da minha esposa, né? Porque ainda não tinha filhos. Então, para as outras coisas, circundar em cima desse objetivo. Então é importante entender isso. A partir do momento que você escolhe concurso, é concurso como objetivo de vida, entende? E você vai dizer não para outras coisas. Quando eu estudava para concurso público, eu pensei em empreender. Ainda bem que eu não fiz isso, porque, porra, é um puta trampo. Eu vejo hoje com revolucionários, né? É um puta trampo, que é você empreender, você ter um negócio. E olha que meu negócio nem é tão complicado assim, mas enfim, né? Imagina você montar um negócio, às vezes um negócio físico, uma coisa do gênero. Dá um puta trabalho. Na verdade, gente, ó, tudo dá trabalho. Você só tem que escolher o que você vai querer trabalhar de verdade, entendeu? Então, aí um momento que você escolheu, é esse norte que você vai seguir. Então, beleza, escolhi concurso público, comecei a estudar para concurso. Comecei a estudar por volta de 2008, 2010, passei no concurso. Passei no final de 2009, 2010 cheguei em Brasília. Janeiro de 2010 estava aqui em Brasília. Aí agora o jogo mudou de figura. Aqui, mais uma vez, vem aqui essa bodega, né, essa coisa de que a gente fica, mas será que eu... Né? Então o que aconteceu? Eu passei no carreirão do Executivo Federal. R$2.000 e poucos no edital. E aí, na minha área, tinha um ciclo de gestão, que era da CGU que eu tinha feito lá em 2008, lembra? Em 2008 mesmo eu fiz esse, depois fiz o concurso da FUNASA, que foi o primeiro concurso que eu passei. Só que quando eu cheguei aqui em Brasília, você fica naquela assim, será que é pra mim, cara? Porra, será que esses cargos de alto nível, será que é pra mim? Será que dá? Sei lá, velho, às vezes a gente pensa, quem já é servidor público, certamente, quem já é servidor público de uma carreira mais baixa, já deve ter passado por isso em algum momento. Você fala, mas será que é pra mim, bicho? Será que é pra mim, sei lá, trabalhar no TCU, no CGU, né, cargo de alto nível, será que eu vou conseguir? E aconteceu isso comigo, então aquela síndrome de vira-lata, vamos dizer assim, né? Mas o fato é que é importante a gente ousar, né? Da mesma forma que eu ousei lá atrás tentar o vestibular na universidade pública, eu falei, vamos embora, vamos pra cima. E aí o meu foco passou a ser a CGU. Por que o meu foco passou a ser a CGU? É bom até dar um exemplo aqui. Nessa época, eu estou falando aqui em 2010, 2004 tinha tido concurso da CGU, 2006 tinha tido concurso da CGU, e em 2008, inclusive, tinha tido concurso da CGU. A probabilidade de sair um outro era muito grande. E nós estávamos em 2010. Falei, meu foco vai ser CGU. Então, botei todos os esforços para a CGU. Né? Para quem não sabe, a CGU ela faz parte do ciclo de gestão. O ciclo de gestão, embora é uma ideia, né? Não existe formalmente no papel, mas é um conjunto de cargos que, inclusive na remuneração, está aqui, grupo de gestão. Então, é o pessoal da análise de comércio exterior, analista de finanças e controle, então a galera que cuida das finanças do país, vamos dizer assim,
tá lá, que cuida do orçamento, que é a minha carreira, que eu faço parte hoje, análise de planejamento e orçamento. Os gestores públicos que ficam espalhados pela esplanada também fazem parte. Então, vamos dizer assim, onde está a elite do governo federal é o ciclo de gestão. E aí passou a ser o meu foco, em 2010. Tá vendo que eu afunilei mais uma vez? Então vamos lá, pensa aqui. Primeiro eu escolhi lá o curso. Depois concurso como objetivo. Dentro de concurso público, passei o primeiro concurso, né? Cargo de entrada. Aí eu falei, não, agora é ciclo de gestão. Então eu fui afunilando. Então é importante você ir focando cada vez mais, concentrando os seus esforços, para que seus esforços deem mais resultados. Tá certo? Então você vai perceber que dentro da sua área, às vezes você tem que focar. Por exemplo, às vezes você está na área do direito, e às vezes é o direito na área da Justiça Federal ou Justiça Estadual. Por exemplo, hoje eu tenho magistrados, né? Eu tenho candidatos à magistratura, né? Mentorados para a magistratura, focados na magistratura estadual, né? Ou já tive focado na magistratura federal. Fato é, quanto mais você vai focando, e claro, vendo também, né, regularidade, existem critérios para você fazer essa escolha, né? Para a gente fazer esse ajuste. Quando eu vou fazer esse ajuste no Revolucionários, tem alguns critérios. Regularidade, probabilidade do concurso sair. Tanto que aqui, ó, o que aconteceu aqui nesse concurso, né, da CGU? Em 2012 saiu o concurso da CGU. Né? Porra, fiquei feliz pra caralho nessa palavrão, né? Fiquei muito feliz. Saiu o concurso. Só que eu não passei. Essa foi a reprovação mais sentida pra mim. Eu bati na trave. Aí eu fui passar, a prova foi em 2014, 2015, pro DAPO, que é o que eu ocupo hoje. Passei em segundo lugar, né, com a melhor nota da discursiva. Pô, aí fechei, aposentei a caneta de concurseiro. Mas, qual é a ideia aqui que eu quero passar para vocês então? Resumo da ópera, né? Primeiro, ter um tempo, né? Você tem um tempo para aproveitar concurso, você ter lá, priorizar o estudo no seu tempo livre, com excelência. Depois você ter concurso como objetivo de vida, dizer não para as outras coisas, para facilitar a sua vida. E dentro de concursos públicos você definir uma área, definir um conjunto de matérias, você ter um foco, né, que você vai direcionar seus esforços. Tá joia? É isso. Espero que esse conteúdo seja útil para você, tá joia? Vou indicar aqui o livro de rotina de estudos que se encaixa na sua vida, que foi o que eu citei ao longo do vídeo, que vai te ajudar a criar uma rotina, que vai se encaixar perfeitamente na vida que você tem hoje, né? Lá tem 3 passos para você criar uma rotina 100% personalizada para você, tá joia? É isso. E não se esqueça, estudar não é chato, é revolucionário.